Vamos continuar então o nosso tema de hoje e vamos começar esse bloco com mais um questionamento, Biratã. O homem pode suavizar o amargor, o peso das suas provas, das suas expiações? Como nós falávamos no bloco anterior, nós confundimos o que é felicidade. Nós normalmente buscamos a felicidade no exterior, do lado de fora. Eu quero ser feliz. Quem não quer ser feliz? Claro que eu quero ser feliz. Mas aonde está essa felicidade? Como buscar a felicidade? Será que eu consigo a felicidade na estética física? Será que eu consigo a felicidade num castelo? Será que eu consigo a felicidade num carro? Em vários terrenos? Será que eu consigo a felicidade numa bela fazenda? Será que eu consigo a felicidade num belo apartamento de frente para o mar? Ou será que eu consigo a felicidade viajando para Paris, para Londres, para os Estados Unidos? Não. A felicidade não está do lado de fora. A felicidade não está em alguém. Será que eu consigo a felicidade se eu namorar aquela pessoa? Se eu casar com aquela pessoa? Não. Será que eu consigo a felicidade? Aonde está essa felicidade? É a grande pergunta. Aonde está a felicidade? Ou qual a receita da felicidade? Qual a receita da felicidade? A receita da felicidade não é para fora. A receita da felicidade é o caminho inverso. Mas esse caminho para dentro dói. Esse caminho para dentro depende do enfrentamento. Como assim? A gente tem que se enfrentar. Para que a gente viaje, faça essa viagem para a intimidade nossa, nós vamos ter que fazer a descoberta de algumas dificuldades que carregamos. Por isso que a gente chora, que a gente sofre. Porque quando a gente vai buscar este caminho da felicidade, nas coisas, no ter, né? Quando a gente vai buscar esse caminho da felicidade em alguém, você dá de cara com um abismo logo mais e acabou. Porque não está ali a felicidade. Ela não está em alguém e nem em alguma coisa. A felicidade está de volta. Então a gente caminha atrás da felicidade, chega num ponto, a gente descobre que ela não está ali. Porque daí vai ter o carnê para pagar no final do mês. Aí o rapaz que a gente namorou, ele não é tudo aquilo que a gente pensou, a menina que a gente também não era tudo aquilo. E mesmo aí que vem dê a frustração. Tudo certo, né, Biratã? Mesmo que dê Parece tudo que certo. assim, tem pessoas que já conquistaram tudo, não tem o carnê, não tem a decepção amorosa, mas ainda tem o sentimento da falta, da inquietação. Há um vazio existencial muito grande. Há um vazio existencial muito grande. Os problemas de relacionamento são muito dificultosos. Epidêmico. São raros aqueles casais que passam por uma vida sem que haja uma problemática mais profunda. São raras as famílias que não têm dificuldades de relacionamento, filhos, pais. São raros os casais que não têm dificuldades. Mas, mesmo em tese que isso não ocorra, haverá, em algum momento, dificuldades instaladas. Daí a necessidade, exatamente como cita o Evangelho, do bem e do mal sofrer. Como é que eu posso sofrer bem? Eu posso sofrer bem se eu tiver a compreensão, se eu fizer a análise de mim mesmo, se eu me autodescobrir, se eu fizer essa viagem interior, mergulhar nas minhas dificuldades e seguir Jesus novamente. E o que Jesus falava? Ele falava assim: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. 3 coisas. Simples. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Aonde começa a felicidade? Amando a mim mesmo. Exatamente. Como é que eu vou amar o próximo se eu não me amo? Como é que eu vou amar a Deus se eu não me amo? O amor começa em mim. Mas, Biratã, o que dificulta tanto, então, esse olhar para mim mesmo, né? Por que essa falta de coragem de olhar e me enxergar? Porque se esse é o caminho da felicidade, esse é o caminho da minha evolução,
Por que resistimos tanto? Por que ainda sofremos tanto com isso, né? Porque você disse, olha, eu posso aprender a sofrer bem. Então, como sofrer bem, né? Fale um pouco mais sobre isso. Lutando como? Lutando com a gente mesmo. E não deixando se anestesiar pelos padrões sociais. Acontece que nós, se podemos fazer uma brincadeira, nós trazemos na nossa bagagem das vidas uma malinha sem alça. Dentro dessa mala sem alça, vem tudo aquele conteúdo que ainda temos que vencer. São as nossas dificuldades morais, são as nossas paixões inferiores que ainda estão no nosso íntimo. Mas quando a gente se percebe, tem medo. Aí o que a gente faz? Fuga psicológica, como foi falado anteriormente. Fuga psicológica é eu me perder nas propostas sociais. Ah, mas então eu tenho que me afastar da sociedade? Não, não tem como. Eu tenho que estar aqui sem ser daqui. Eu estou aqui, eu estou no corpo físico, eu tenho que lutar, eu tenho que ter minha profissão, eu tenho que conquistar as coisas. A lei de progresso é uma lei natural, uma lei divina. Para que haja progresso é necessário gerar recursos, o empresário tem que gerar recursos, tem que trabalhar, o profissional liberal, o professor, o operário, seja lá quem for, é necessário gerar os recursos para o progresso. Mas daí vem o equilíbrio. Até que ponto eu vou gerar esses recursos? Até que ponto eu posso ir? Até o ponto em que eu esteja me sentindo em paz. Mas como nós vamos nos deixando envolver, quando a gente se dá conta, a gente não tem mais tempo para a gente. E aí eu não consigo mais viajar para dentro de mim, que são tantas coisas para fazer, são tantos apelos, e eu me confundo nesses apelos, a minha consciência passa a ter dificuldade, eu digo a minha consciência não, a minha inteligência passa a ter dificuldade de elaborar um processo de equilíbrio, porque eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo, eu tenho que conquistar aquilo, eu tenho que comprar aquilo, eu tenho que trocar de carro, eu tenho que comprar um terreno, E aí eu não consigo me cuidar, e aí não consigo fazer essa viagem, por isso a autodescoberta, a autorrealização é tão difícil, o autoaprimoramento é tão difícil, porque a gente sempre está viajando para fora. E aí vem o sofrimento, e eu fujo, e crio mais e mais sensações exteriores. Aí eu vou criando mais necessidades que são supérfluas, mas eu vou criando mais necessidades. Eu tenho que aprimorar isso, eu tenho que conquistar aquilo, e eu vou fugindo de mim mesmo. Veja como a gente vai fazendo um caminho ao contrário. Então, esse é o mal sofrer. E esse mal sofrer, né, Ubiratã, eu acredito assim que gere ansiedade, que gere desânimo. Claro. Eu gostaria que você abordasse um pouco a importância da fé, né? Como que nós podemos utilizar a fé para dar conta de todo esse trabalho, de todo esse investimento nessa mudança interior, nessa transformação. Sim. O homem precisa de fé na vida futura. O que é fé? Confiança. A gente fala tanto em Deus, eu confio em Deus, mas quando um problema me acontece, às vezes eu me revolto, às vezes eu falo não é comigo, às vezes eu tenho dificuldade de entender. Quando ocorre dores tão grandes, uma dor profunda, como uma perda financeira muito grave, que dá uma derrocada no padrão social de alguém, de uma família, há problemas sérios ocorrendo no campo do suicídio, há problemas sérios ocorrendo no campo das drogas. Quando eu me vejo no sofrimento das dificuldades da sexualidade, em que eu não consigo encontrar o equilíbrio devido para vivenciar uma sexualidade de forma lúcida, eu também tenho problemas. Eu tenho problemas quando também ocorrem dores profundas, por exemplo, nos relacionamentos, as separações, as dificuldades com os filhos, a dor da perda de um ente
querido, da desencarnação de um ente querido. Tudo isso nos traz dores excessivas. E a fé? Onde a fé? Por isso Jesus disse, bem-aventurados os que sofrem. São nesses momentos de dor profunda que eu começo a voltar para dentro de mim mesmo. E vou vasculhar e vou encontrar aquele Deus que ficou para trás. E vou encontrar a palavra de Deus, o conselho de Jesus, o Evangelho. Esse é o bem sofrer. Quando eu começo a entender que todas essas dificuldades têm uma razão precípua, a minha evolução. Portanto, a gente tem que entender que as dores de hoje são oportunidades benditas, são remédios. Antes de serem mal, são bons remédios. Para que se cure a doença da alma, é necessário o remédio amargo do momento, a dor da partida de um ente querido, a dor de uma derrocada, enfim, todas essas que eu acabei de citar, são dores profundas que fazem com que o homem desperte do letargo, desperte dos padrões sociais, desperta da mesmice, das fugas psicológicas e acorde, porque a vida vai muito além deste, entre aspas, teatro em que vivemos nesta encarnação. Embora a necessidade, repito, do progresso e de tudo mais. Mas é necessário lembrar, somos espíritos, somos eternos, somos imortais. Portanto, já vivenciamos outras vidas. Estamos nessa, arcando com as dificuldades do passado. Por que não repensar a vida agora? A partir deste momento, repensar que eu sou um espírito e que vou estar colhendo os frutos do que eu estou plantando agora. A semeadura é livre. Jesus falou, Deus falou, olha, estou aqui, sua vida, plante o que você quiser. A colheita é obrigatória. Portanto, vamos imaginar que o bom remédio é aquele que nos fará melhor nas oportunidades das dores de hoje, nas aflições e nos choros de hoje, a oportunidade do despertar amanhã, na fé incondicional da vida futura. Meu reino não é deste mundo, dizia Jesus. Que maravilhoso, Biratã. Nós queremos então agradecer esses ensinamentos, esse compartilhar desse conhecimento que você tem conosco e com os nossos telespectadores, deixando então essa mensagem, né, que é possível ser feliz desde que eu entenda que essa vida é uma grande oportunidade para eu crescer, para eu desenvolver e que nada acontece por acaso e que o sofrimento é uma oportunidade. Então, muito obrigada por você ter ficado conosco e nós te aguardamos no próximo programa para maiores esclarecimentos sobre o nosso Mestre Jesus. Muito obrigada.